recado. Flávio Amêndola, o tupete mais bonito da TV brasileira, El Bigodão Caminhoneiro. Traga pra mim as informações do Vasco. O bicho tá pegando aqui hoje. Vascaíno tá com o coração assim. Pois é, GV, o clima não é dos melhores, né? Muito por conta dessa situação que aconteceu ontem no embarque do Vasco para Chapecó. O Vasco já está lá, o Zé Ricardo pode fazer algumas alterações em relação à última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vasco que em 2 jogos empatou 2 vezes, não está muito bem na Série B. E uma vitória, obviamente, é fundamental para as pretensões do clube, não só na Série B do campeonato, mas para dar um pouco mais de tranquilidade ao Zé Ricardo. Falando um pouquinho sobre o treinador do Vasco, a diretoria veio publicamente dizer que ele está respaldado. Mas a gente sabe que isso não quer dizer muita coisa assim, porque a gente já viu em outras situações a diretoria dizer que o treinador não vai ser demitido, e aí se ele perde o jogo, ele acaba saindo do clube. Então, existe sim esse respaldo da direção do Vasco, resta saber até quando vai isso, se uma derrota contra a Chapecoense vai ser suficiente para o Zé Ricardo não continuar à frente da equipe Cruz Maltina, que pode ter mudanças no time titular. O Zé Ricardo pode colocar, por exemplo, o Eric, que é o atacante que veio do Ipiranga de Erechim, reforço para essa temporada, já estreou, entrou no segundo tempo do último jogo, e ele pode começar jogando pela primeira vez. Por outro lado, GV, Carlos Alberto, o Edu e a todo mundo que está acompanhando os donos da bola, o Palácios, talvez desses reforços que o Vasco teve recentemente, seja o mais badalado, ele ainda não estreou e não foi relacionado para o jogo contra a Chapecoense, sequer viajou para Chapecó, ele ainda está fazendo um recondicionamento físico, então por esse motivo ele fica fora, assim como o Juninho. O Juninho também vai ser desfalque na noite de hoje lá em Chapecó, ele está com dores musculares na coxa direita, por esse motivo ele vai ficar fora, vai fazer inclusive exames de imagem para ver se tem alguma lesão um pouco mais séria. Por outro lado, o Danilo Boza, zagueiro também recém-contratado, vai ficar no banco de reservas como uma opção. Então são algumas das situações que o Zé Ricardo vai ter hoje pela frente contra a Chapecoense, que vem bem no campeonato, como você disse, e o Vasco não vence há 4 partidas. A última vitória foi contra o Resende no Campeonato Carioca, a última rodada da Taça Guanabara. O Zé Ricardo também não tem números muito bons à frente do clube, são 8 vitórias, 5 derrotas e 4 empates. Então, hoje o jogo dá para a gente dizer que vai traçar o horizonte do Zé Ricardo à frente do Vasco. Óbvio que a gente espera que o Vasco consiga se recuperar, consiga vencer, até mesmo para poder voltar a brigar lá na parte de cima, que o grande objetivo do Vasco nessa temporada, é claro, é voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, viu, GV? 9h30, lá em Chapecó, Arena Condá, Chapecoense e Vasco, mais uma rodada da Série B do Brasileirão. Obrigado, Amêndola. Obrigado, irmão. Já que o Flávio trouxe, né, esses números... Deixa eu me ajeitar aqui que eu tô meio torto. Bota aí na tela pra gente, Herbert Rich, a arte para ilustrar o Vasco. Ó, os últimos 10 jogos do Vasco na Série B, Edu. Cara, 5 empates e 5 derrotas, irmão, contando desde o ano passado, obviamente. É muito ruim esse número. Essa ilustração aqui, aliás, parabéns à nossa produção, acende um sinal, não é nem amarelo, né, Edu? Já tá no sinal vermelho aí, né, de alerta aí. E tem cachorro manco que acha que a SAF é ruim pro Vasco. Uma nova oportunidade, um novo investimento, um novo horizonte, uma nova diretoria. Cara, isso é tão surreal pra quem é da minha geração, que foi a geração que viu o Vasco ganhar tudo, imaginar o Vasco numa situação dessa, sabe? Cara, olha isso. Nós estamos discutindo a Série B do Brasileiro, cara. Edu, não ganhou nenhum clássico no ano, só dos pequenos. A última vitória foi contra o Resende. Os dois foi eliminado na segunda fase por um time na Série D de dado, na Copa do Brasil. Na Série B, aí a gente viu, foram 2 empates, com o Vila Nova em casa e depois com o CRB lá no Rei Pelé. Carlinhos, você que brilhou no Vasco, subiu com o Vasco da Série B para a Série A, era o principal jogador. Essa arte aqui da nossa produção, cara, isso aqui é impactante demais, cara. Os últimos 10 jogos do Vasco, cara. 5 empates e 5 derrotas. Na verdade, ela é assustadora. Ela é assustadora. Porque esse tipo de repertório, né, para uma Série B, deixa o torcedor desconfiado. Torcedor que torce no estádio, não esse tipo de vândalo que foi ali, né? Porque esses aí não merecem. E assim, falando mais um pouquinho do Zé Ricardo, se a diretoria mandar ele embora nesse momento, é uma covardia, porque vai querer dar uma satisfação para esse torcedor que foi cobrar. Então a diretoria tem que sustentar, né, a posição do treinador, porque senão vai dar razão
a esse tipo de cobrança. De E se vândalo. mandar embora, traz quem, meu jovem? Exatamente. Olha pro mercado aí. Vai atrapalhar o processo. Vai atrapalhar o processo. Apesar do Vasco não vir, a gente elogiou no início do ano aqui a organização que estava muito legal. O Vasco não ganhou nenhum clássico, né? Isso é muito preocupante. E assim, o nível da Série B, você tem que jogar mais competitivo, transpirar mais para você... Vou sentar aqui porque eu não tenho o seu porte físico. Para você ir em busca realmente de ter o acesso. Carlinhos, são 13 gols negativos. É muito pouco. É isso, 13 gols negativos nos últimos 10 jogos da Série B, cara. É muito ruim isso aqui. Porque, ok, resultado e tal, aí você vai ver, você vai analisar, número, etc. Mas no final das contas, 5 empates, 9 marcados e 22 gols sofridos na Série B. O Edu foi pimba. Não estamos falando de Libertadores. Tivemos 2 jogos agora da Série B desse ano. Resumindo, os últimos 8 da última, 8 dá quase um quarto do Campeonato Brasileiro. Os últimos 8 não ganhou nenhuma partida. É isso. Cara, e perdeu 5. Ou o Vasco. Perdeu 5 e empatou 3. Ou o Vasco toma um novo rumo. Seus conselheiros vão aconselhar a casa do Caramba. Sumam daí. Liberem logo o negócio da SAF. E sai. Não dá. É muito desgastante. Vamos ver como é que vem o Vascão hoje à noite pra ver se consegue vencer a Chapecoense lá naquela friaca de Chapecó. Vascão do técnico Zé Ricardo com Thiago Rodrigues, o Batman da Colina, Edmar, Anderson Conceição Quinteiro, que vem muito bem, e Gabriel Dias. Na volância, Zé Gabriel e Uri Lara. Ali na meiuca, Figueiredo na esquerda, que o Edu gosta muito, Nenê e Gabriel Peck no ataque, Rani Gol. Carlinhos, dá pra bater a Chape, que venceu o Grêmio em Porto Alegre, com esse time aí? Ou você trocaria alguma coisa, mudaria alguém? Não, isso aí é o melhor que o Zé tem hoje, né? Junto com os desfalques que ele tem. Talvez eu botaria aí o mini Carlos Alberto, né? O Juninho, só que não tá à disposição. Ele ainda não tá 100%, né? E assim, cara, de verdade, tô torcendo muito pro Vasco ganhar esse jogo. Só não pode usar essa frase que tem no futebol. Nós vamos ganhar de qualquer jeito. Ninguém faz nada de qualquer jeito. Principalmente sob pressão. Você tem que estar organizado. O Vasco não pode ser um time de índio e se desesperar por uma cobrança. Jogador de futebol grande, apesar de ter a cobrança errado, ele supera. E dentro de campo você tem que estar concentrado e frio para você tomar as decisões que são necessárias para você ganhar a partida e jogar bem. Nenê é um cara experiente, eu tenho certeza que não vai se abalar com isso, mas outros jogadores mais jovens podem sentir esse peso de ter um torcedor do Vasco mal educado. Sabe qual é a minha preocupação, Edu? Acho que o Carlinhos passou a régua de uma forma brilhante, é que o Vasco vai para jogar com a Chapecoense, que estreou empatando com o Brusque, se eu não me engano. Acho que foi isso. Acho que foi isso. Não perdeu ainda. Mas se o Vasco perde para a Chapecoense, como é que desembarca amanhã no Rio de Janeiro? Ô, GV, tu acha que o Vasco tem algum jogo tranquilo na Série B? É sopa de meia. É sopa de chulé, não tem jeito. Eu só acho que desse time aí, o Zé precisa, lá na frente, botou o Figueiredo e já estava pedindo passagem. Tinha que entrar mesmo. Eu só acho que ele podia oportunizar o Riquelme na esquerda e o Léo Matos na direita. Eu acho que são 2 atletas que são mais ofensivos, assim. O Vasco vai propor jogo nos jogos que vai jogar por conta da camisa, etc, etc. Agora, qualquer jogo vai ser duro pro Vasco. E o problema desse jogo todo é que se perder lá, que pode perder tranquilamente, cara, vão empurrar no Zé, cara. A diretoria... Você transferir responsabilidade no futebol é a coisa mais fácil. E, Edu, posso te falar uma outra coisa que eu já presenciei e vi jogadores tendo esse tipo de comportamento e opinião. Pro Vasco hoje, a melhor coisa é jogar fora de casa. Ah, claro. Porque não tem apoio. Então o jogador se sente mais tranquilo e seguro para jogar fora do que diferentemente do Nordeste. Que lá eles têm paixão, amor e fazem festa quando o time chega no aeroporto. Agora, hoje jogar em São Januário é ruim pro Vasco. Rapaz, preocupante. A Chape empatou com o Ituano na primeira rodada, que eu tava na dúvida aqui, o Herbert Richa me confirmou. E o Vasco na próxima rodada pega a Ponte Preta, em casa. Bom, passamos a super régua aqui no Vasco da Gama. Fluminense joga também contra o Internacional. Antes de eu chamar a Tati Tavares,